O Corvo de James O'Barr é uma obra que fala sobre luto e perda. Ela é extremamente violenta e também conta com uma coisinha que mais à frente a gente conversa sobre. Essa obra foi criada a partir de uma tragédia do autor, colaborando assim para fazer com mais intensidade e enriquecer nos detalhes pessoais. Então, se liga só. E aí galera, beleza? Meu nome é Igor Pacheco, primo do Bigode, e não, eu não sequestrei ele ainda. O Sr. Bigode me convidou para uma análise sobre o Corvo, que é uma das minhas HQs favoritas aqui. E essa obra, ela tem um carinho por mim, porque fala sobre coisas que eu acho interessante, porque não é só sobre vingança e luto, é sobre uma coisa que todo mundo merece aprender. E a gente vai falar sobre isso no final do vídeo, porque, cara, é uma frase que eu amo, que tá escrita lá pro final da HQ, e vocês vão precisar assistir até o final pra saber qual que é essa frase. Eu gosto tanto dessa HQ que eu já até fiz um cosplay dela. A gente foi num Halloween, né, lá na nossa faculdade. Eu acabei me pintando de O Corvo, né, e usando uma jaqueta, enfim, representando, assim, o personagem. Foi muito legal esse dia. Mas enfim, chega de enrolação, bora pra história. Antes da história ser criada, James O'Barr, o autor, ele sofreu uma tragédia pessoal, que é contada no prefácio aqui, né, da nossa HQ, tá bem na parte coisas que passaram. E ele conta o seguinte aqui: um dia ele tava precisando de uma carona, já que o carro dele havia sido multado várias e várias vezes e alguns guardas estavam, acho que, rodeando por ali, né? E aí o que acontece? Ele pediu pra amada dele, né? Ele chama ela de a menina que era a Shelly, né? A Shelly é uma personagem da HQ, mas a gente já fala dela mais pra frente. Enfim, ele conta que essa amada dele, né? Ela foi buscar ele, né? Por conta dessas multas. Ele tava com medo de ser multado. E o que acontece? Durante o percurso, um cara bêbado acabou matando ela. E isso fez com que ele se culpasse muito, sabe? Ele ficou pensando, e se eu não tivesse chamado ela? E se eu tivesse chamado ela um pouco depois? E se eu tentasse resolver isso? E se eu fosse multado mesmo? E é isso. Ele ficou se culpando muito. E a partir desse momento, ele acabou, como posso dizer, sentindo muita raiva, tristeza e esse sentimento de que foi a culpa dele. E a partir disso, ele começou a pensar na obra do Corvo. Ele, enquanto acho que na Marinha, se eu não me engano, depois eu corrijo aqui se eu estiver enganado, ele acabou começando a desenhar, já que ele tinha algum tempo livre, né? Ele começava a desenhar e escrever a história. Só que por muitas vezes ele parou de fazer isso pensando que não seria algo legal, que ninguém ia gostar dessa história, sabe? Porque é algo bem triste, né? E foi algo que tem muitas referências ao que ele passou, a história do Corvo, né? Do Eric Draven, o nome do nosso protagonista. Enfim, essa obra é cheia de sentimentos do autor e ela mostra muito bem o que ele passou, mais ou menos, né? Aqui o nosso protagonista Eric, ele acaba passando por algo parecido, mas nem tanto. A história gira em torno dele. Durante o meio da HQ, lá pro final, a gente aparece a história do Eric, o que aconteceu com ele, que é meio que parecido com o que aconteceu com o ator, só que mais pesado. O Eric tava andando com a sua futura noiva de carro quando o carro deles acabou parando por algum problema no meio da estrada. E aí o que acontece? Um carro passou, né? Passou por eles e depois parou lá na frente e começou a dar ré. Dentro desse carro, eles não esperaram que, na verdade, tinham criminosos. Tinham pessoas que estavam ali drogadas, estavam bem malucas, né? Eram cidadãos já que eram criminosos, cometiam crimes, enfim. E eles acabaram matando o Eric e a esposa dele ali. E outras coisas bem pesadas mesmo acontecem, que eu não vou falar porque, enfim, se vocês quiserem ver, se vocês sentem confortáveis com esses conteúdos mais sensíveis, recomendo que vocês leiam HQ mesmo, porque, enfim, é melhor. A gente deixa isso sem os detalhes. Quando o Eric vai morrer, na verdade, um corvo, né, aparece e acaba libertando ele. O corvo, ele vai servir, né, nessa história como uma figura espiritual, mística, né? Esse corvo, ele vai acabar dando poderes como se fosse uma bênção ou maldição, né? Depende do ponto de vista, que ele vai poder voltar futuramente para se vingar dos seus assassinos, né? A partir daí, a história começa, né? No filme é retratada a morte, né,
deles no começo, mas aqui não é mostrado, e isso deixa o clima ainda mais tenso, porque você vê que o Eric, né, ele tá em busca desses criminosos e ele mata eles com uma crueldade, ele mata eles com uma brutalidade muito grande, né? Daí você não sabe o porquê direito disso acontecer, você não sabe dessa história que eu contei, né, no começo, que a mulher dele morreu. Durante a HQ é mostrada algumas cenas de flashbacks dele sendo feliz com a esposa dele, né, com a futura esposa dele. E isso é bem triste, na verdade, porque elas são mescladas com cenas do Eric matando seus criminosos, né, que ele tá buscando. Aí depois sempre tem no meio do capítulo esse flashback. Então é sempre assim, começa o capítulo com ele matando os criminosos, aí depois tem um flashback. E é interessante que a arte é tudo em preto e branco, mas durante as cenas que ele tá ali sendo feliz, né, é interessante que é muito mais branco, ele tem um ar mais angelical, né, é bem legal isso aí. E durante ele acabando, né, com seus criminosos, é uma arte mais sombria, mais pesada. E o nosso protagonista Eric é interessante demais, porque ele é uma figura muito legal, ele é um cara muito interessante, tanto que ele até ajuda algumas pessoas que ele encontra no caminho. Tem uma criança que, enfim, a mãe dela tá se envolvendo com um criminoso, né? E ele vai lá e ele ajuda essa criança. Futuramente ele dá um presente pra ela que é spoiler, mas é um presente bem pessoal dele. Ele realmente dá essa coisa dele pra ela e é muito bonito. Ele é um cara muito legal, muito gentil. Só que quando ele tá com os criminosos, essa vontade de vingança dele fala muito mais alto e dá pra perceber na arte, né? Fica um clima muito mais pesado. Então a nossa HQ começa literalmente mostrando ele em busca de nomes, né? Essa primeira introdução da HQ, né, mostra ele interrogando, né, um criminoso, só que é um criminoso meia boca, né? Então ele acaba deixando ele vivo. E é engraçado um pouco esse diálogo, né? Esse começo é um pouco engraçado, mas isso não se repete muito lá pra frente. O resto do clima da HQ é bem pesada. Logo em seguida já mostra ele indo atrás, né, de um cara que ajudou na matança da família não, né, da esposa e dele, né? E ele vai atrás desse cara, só que ele não mata. Ele pede pra alertar os outros criminosos que ele está vivo e que ele vai buscar vingança. Isso aí é legal, porque, enfim, ele não tá querendo matar ali sem chamar atenção. Pelo contrário, ele quer muito que os criminosos saibam quem é ele e por que ele tá ali de novo. Após deixar o cara vivo, né, pra alertar os outros comparsas dele, ele começa a sua caçada. E durante a HQ inteira a gente vê ele caçando, né, os criminosos, pra no final ele ir confrontar meio que o chefão dos criminosos, né, o cara mais malvado ali que lidera a gangue. E é muito legal o último combate, porque, mano, é brutal. Ele puxa muito frases poéticas, ele puxa muito frases também de canções, enfim, ele sempre tenta trazer esse ar mais artístico toda vez que ele tá lutando contra esses caras. Ele sempre, enfim, ele cita alguns filósofos, sociólogos, músicas também, e é muito legal porque tem muitas referências aqui, tanto essas referências artísticas quanto as mitológicas, né, por conta do corvo, e também referências da época. E no final da HQ, quando ele vai matar o chefão, não é mostrado isso. Quando ele tá ali na frente do cara com o martelo na mão, corta pra ele no plano espiritual, digamos assim. E lá o corvo conversa com ele de novo sobre o que aconteceu. E acontece um diálogo que é o meu favorito da HQ. O corvo, ele fala o seguinte pro Eric: a solução não é apenas sobre justiça ou vingança, é sobre o perdão. E aí o Eric, ele fica tipo, como assim? Eu não vou perdoar esses caras, né? E aí o corvo fala, não é eles, imbecil. Você tem que perdoar a você mesmo. E isso, eu acho que é o que descreve essa HQ. Não é sobre vingança, sobre depressão, luto. É sobre perdão, tá ligado? Isso, depois que você vê toda essa HQ, tá ligado? Você vê toda essa brutalidade, você vê o que aconteceu com ele, né? Você lê esse final aqui, mano, você fica pasmo, tá ligado? Que é muito da hora. De verdade, é muito bom, porque mostra que não é tudo sobre lutar. Às vezes você tem que pensar, refletir e se perdoar. Essa HQ é muito boa falando sobre isso, porque, cara, ela mina tantas coisas, ela joga tantos problemas assim na frente dele, quando na verdade o problema tava dentro dele mesmo, tá ligado? Toda essa jornada
dele não era porque ele precisava matar todos aqueles bandidos, ele precisava da vingança. Toda essa jornada que ele fez era pra ele se perdoar no final de tudo. E é por isso que também não é mostrado ele matando o último bandido, o chefão de todos. É porque, mano, simplesmente é sobre ele, não é sobre aquilo. E eu acho que essa HQ merece ser lida por muita gente. E eu não contei nem metade da HQ. Tem também o filme que aconteceu. O filme é uma adaptação muito, muito, muito boa. Lá do filme tem uma polêmica muito grande que um ator, né, que fazia o Eric Draven, o Brandon Lee, ele acabou morrendo em uma cena. Enfim, mas isso é história pra outro dia, sei lá. Porque, mano, tem muito o que falar ainda sobre isso. E se você não leu ainda O Corvo, eu recomendo demais. É uma obra essencial, sabe? Essencial pra você ler. Não é tão cara assim, tem bastante página. A mensagem que traz é mais valiosa ainda do que, obviamente, o número de páginas, né, e tal. Eu peguei, né, a edição da Dark Side, que, aliás, é muito lindo. Olha esse negócio, cara. É perfeito, tá ligado? Tem uma lombada aqui maravilhosa. A parte de trás também é muito da hora. Enfim, guys, espero que vocês tenham curtido. Se quiserem que eu volte aqui pra falar de outra coisa, não sei se eu me saí bem, é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe o vídeo que é muito importante e comente que ajuda bastante geral. Valeu? Um beijo, um queijo e fui.